Graça e paz, Igreja Metodista no Brasil, estamos em 21 dias de jejum e oração, campanha nacional do coração aquecido. Nesta primeira semana, então, o tema é arrependimento transformador. E hoje, então, no segundo dia do nosso propósito, nós estamos, então, compartilhando sobre o princípio da confissão. A base do nosso devocional está no livro de Neemias. Eu creio que você tem sido um grande instrumento de Deus. Estamos clamando por um reavivamento e Deus quer usar você para essa ativação profética nas nossas famílias, nas nossas igrejas e vivermos um tempo novo da parte do Senhor. A palavra do Senhor no livro de Neemias, nesse momento onde ele ora confessando os pecados por identificação e suplicando então pela remissão. O versículo de número 6 diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração de teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, pois eu e a casa de meu pai temos cometido pecados. Esse é um texto onde Neemias estava diante de um grande desafio. Havia uma obra de reconstrução, essa obra que envolvia tanto a mão de obra física, envolveria um empenho de toda uma equipe, também ela deveria ser vista por Neemias como uma obra principalmente espiritual. A reconstrução, ela estava então passando por alguns princípios nesse caminho de Deus. E o que o Senhor intencionava era que aquele tempo fosse um tempo de remissão, fosse um tempo de restauração. E para que Deus faça essa grande obra de restauração, Ele precisa que todos nós como igreja, que nós como famílias, tenhamos uma percepção espiritual a respeito do seu movimento, sobre a sua forma de como fazer. Deus, Ele entende claramente que todos nós somos limitados, mas Ele traçou um caminho para a transformação. E não há transformação sem arrependimento. A confissão, ela é esse princípio que vai então estar ligando, mediante o arrependimento, esse caminho que Deus abre para um tempo de transformação. Nós cremos que Deus estava impulsionando Neemias não somente para a reconstrução de uma estrutura física, mas Deus estava levantando Neemias para um tempo onde esta restauração profética, ela estaria então centralizando de novo a vida de devoção, aquele povo que estaria retornando então para a sua terra, para Jerusalém, e ali eles iriam novamente ter uma vida onde o Senhor seria o centro. Esta era então a grande intenção e o propósito de Deus. Deus continua sendo o mesmo. Ele continua querendo voltar os nossos olhos para que a sua palavra seja o centro de todas as coisas, para que os seus propósitos das nossas famílias sejam então muito claros para cada um de nós. E uma das formas que Deus usa é exatamente quebrantando o nosso coração. A confissão é esse princípio que parte de um coração que reconhece, um coração quebrantado, um coração que entende que precisa do Senhor, um coração que entende que através dessa confissão, como nos atos que fazemos nos nossos cultos, em nossos ajuntamentos, em nossa devoção pessoal, em cada um desses lugares, o princípio da confissão sempre será um instrumento que nos levará a essa obra de restauração. Deus está nos levantando como igreja, nos despertando para vivermos tempos novos. E eu quero então estar incentivando você, motivando você. Ore para que o Senhor esteja abrindo o seu coração um espaço muito claro. Confesse os seus pecados pessoais, familiares e da sua igreja local. E como igreja, que possamos clamar pelo convencimento do Espírito, para que haja uma convicção de pecados para uma grande transformação. Nesse tempo, querida igreja, é certo,
de que o Senhor está operando grandemente nos nossos corações. Prossiga na caminhada de jejum e oração, no seu relógio ali de oração, de intercessão. Clame a Deus e creiamos juntos que Deus está trazendo sobre nós uma porta em tempos de reavivamento. Um grande abraço para você e para sua família. Fique na paz.